Bem-vindos então ao nosso curso de Introdução à Teologia. Nesta aula então nós vamos iniciar a Teologia Fundamental, Tratado da Teologia Fundamental, que estuda os fundamentos da crença em Deus, em Jesus Cristo e na Igreja. E nós vamos então começar vendo por que nós cremos em Deus. Vamos começar a falar então da existência de Deus. Como diz então Santo Tomás, quem escreve ou diz um proêmio ou um prólogo tem em vista três coisas. A primeira é captar a benevolência do leitor, a segunda é captar a docilidade do leitor e a terceira é prender a atenção do leitor ou do ouvinte. Segue-se então três passos. Primeiro, mostra-se a necessidade daquilo que se vai tratar, mostra-se a ordem que se vai tratar e exibindo a dificuldade do assunto que se vai tratar. Então vamos, um breve curso a respeito da existência de Deus. A necessidade de tratar da existência de Deus é crucial no mundo que nos cerca. Hoje, em número muito grande de ateus na história do mundo, sempre houve uma dominante crença em Deus, ou deuses em suma, em algo transcendente. O número de ateus vem crescendo por consequência de uma série de revoluções que começaram por volta dos séculos XV e XVI, um processo longo e demorado que não será abordado nestas aulas por demasiada complexidade. Mas tenha-se como ponto de partida que o mundo de hoje é em grande parte ateu ou indiferente religiosamente. O homem não foi feito para este mundo. O homem foi feito para o outro mundo, para Deus mesmo. E para que se atinja o seu fim último, é necessário que se creia em Deus, que Deus é. Eis a necessidade deste curso, dar o primeiro preâmbulo para que o homem possa alcançar seu fim último, a sua salvação. A primeira parte da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, como disse o Papa Pio XI, é o céu visto da terra. Pode-se dizer que é o ápice do intelecto humano. Trata-se da existência de Deus, dividindo-a em três partes. A primeira destas partes é sobre a existência de Deus. Esta parte subdivide-se em outras três partes. A primeira é se Deus é evidente por si mesmo. A segunda é se a existência de Deus é demonstrável ou pode ser demonstrável. A terceira é sobre se Deus é. Aproveite-se para dizer algo sobre a existência de Deus. O verbo existir significa etimologicamente provir de. Ora, Deus é incausado, não provém de nada. Ele sempre foi. Também não é certo afirmar que seja a causa de si mesmo, pois outra é causa de algo ou de alguém. Ou este algo é incausado e é o único que é incausado é Deus. Logo, Deus não existe. Não provém de nada, de causa alguma, é incausado. Por isso, não se diz tecnicamente, com toda a precisão científica ou filosófica, que Deus existe, e sim que Deus é. Trata-se, pois, não da existência de Deus, mas do ser de Deus. Todas as criaturas que provêm de Deus é que existem, mas Deus, ele é. Posto, portanto, a ordem que trataremos o assunto, com efeito, o tomismo é como uma grande árvore. Seu tronco depende de suas raízes, seus galhos ou ramos, de seu tronco, suas folhas, de seus galhos ou ramos, suas folhas, de duas folhas. É como um todo orgânico. Muito difícil é tomar uma parte já avançada da doutrina tomista, como é essa do ser de Deus, e explicá-la de modo absolutamente compreensível, sem que o auditor ou o leitor tenha em mente todas as noções e concepções que estão supostas para o conhecimento do ser de Deus, que Deus é. Ter-se-ia que começar por uma série de noções primeiras, como substância, essência, acidentes,
gênero e espécie, etc., ter-se-ia que passar depois por um longo estudo da lógica. O que é a lógica? É a arte e ciência propedêutica das demais artes e ciências. Sem um longo, detido e disciplinado estudo da lógica, dificilmente se tem uma boa assimilação das demais artes e ciências. A lógica é a arte que rege o próprio ato da razão para que a razão alcance a ciência com facilidade, com ordem e sem erro. Com efeito, o estudo da lógica é longo e árduo. Deve ser disciplinado, ordenado e não caótico, como em geral se faz. Terminada a lógica em stricto sensu, ainda há as partes chamadas potenciais da lógica, a saber, a dialética, a retórica e a poética, ou arte do belo. Passado por tudo isso, entramos na física geral. A física geral é o primeiro degrau da ciência mais estritamente dita. Não há parte potenciais, mas subjetivas, a saber, a cosmologia, a química, a biologia, a psicologia, ou antropologia. Conhecendo-se assim, portanto, a alma humana, passa-se para as ciências ditas práticas, a ética, a econômica e a política. Terminadas as quais, tem-se então a metafísica, a rainha das ciências alcançáveis pela só luz da razão humana, conhecida também por filosofia primeira, ou teologia racional ou filosófica. Metafísica porque trata de coisas que vão além do físico, da natureza sensível. Filosofia primeira, pois trata das causas e princípios primeiros. Teologia, pois trata de Deus, ainda que o trate apenas segundo as luzes da razão humana. Percorrido esses degraus segundo a correta ordem, é possível que tratemos da chamada teologia sagrada, que já não se alcança com nossas luzes racionais, senão pelos princípios fornecidos pela revelação divina. E tais princípios são os artigos de fé. A prova de que, se Deus encontra-se na confluência entre a metafísica ou teologia racional e a teologia sagrada ou sobrenatural. Confluência porque a teologia sagrada, cujos princípios são os artigos de fé, de per si, não necessitariam da filosofia. A fé e a teologia sagrada de si não necessitam de nada, pois são reveladas. Sucede, porém, que nosso intelecto é demasiado débil para tratar apenas do dado revelado e fazer ciência sem apoio em mais nada. Nossa debilidade intelectual lembra-nos sempre que não somos anjos, senão homens, o que supõe dizer que nosso intelecto é racional, é temporal, é diacrônico, necessita de tempo para desenvolver-se, ao passo que o intelecto angélico é intuitivo. Portanto, diga-se pela debilidade do nosso intelecto que só se alcança as essências pelo cabo de definições, por silogismos, por argumentações. Por isso, a teologia sagrada necessita da filosofia como de uma serva, não por si mesma, pois ela seria autossuficiente, mas para que nosso débil intelecto possa manter-se de forma firme na mesma fé e na mesma teologia. É nossa debilidade que nos faz recorrer à filosofia. O assunto se Deus outrum Deus sit, é, antes de tudo, um assunto metafísico, ou seja, antes de tudo, ele é um preâmbulo da fé. Ele está antes na metafísica do que na teologia sagrada. Porém, veja-se que Santo Tomás a tratou em sua Suma Teológica, que é o ápice de sua teologia. Por isso dizemos confluência, poder-se-ia tratar na metafísica, mas Santo Tomás julgou melhor tratar no âmbito da teologia sagrada. Toda a primeira parte da Suma Teológica gira em torno de preâmbulos da fé, de coisas que não são propriamente de fé, senão que são racionais e poderiam alcançar-se pela nossa própria razão. Sucede, porém, que historicamente poucos alcançaram esse êxito. Quem o melhor alcançou foi Aristóteles, apesar de imperfeitamente, pois não chegou a considerar uma série de verdades relativas a Deus que se pode alcançar pela razão. Apesar da maioria nunca ter conseguido,
Como diz Santo Tomás na Suma contra os Gentios, se Deus não revelasse sua própria existência que ele é, e o revela no Êxodo, quando diz a Moisés, eu sou aquele que sou, ao dizer eu sou aquele que sou, ele diz que é, ou seja, que existe. Se ele não o fizesse, muitos poucos alcançariam a existência de Deus, e isso só depois de muito tempo e com muitos defeitos. Menos defeitos em Aristóteles, mais em Platão, muito mais em Plotino, e assim vamos entre os filósofos pagãos. Portanto, Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, revela-se a si mesmo quanto a coisas suas que nossa mente, nossa razão poderia alcançar, mas não alcançou em grande parte devido às sequelas do pecado original. A Suma Teológica então se faz segundo o método da questão disputada, um método escolástico, que começa remotamente com Pedro Abelardo e culmina em termos de perfeição com Santo Tomás de Aquino. Logo, explica-se como estrutura-se uma questão disputada, neste caso, usando-se de exemplo a de Santo Tomás, tratando da existência de Deus. Primeiro, pergunta-se aquilo que se vai tratar, se Deus é. Depois, apresentam-se objeções à tese do autor. Então, essas objeções dirão que Deus não é, que não existe. Depois, Santo Tomás inclui no sede contra, que é um argumento contrário às objeções. Depois, o corpus, o corpo central da resposta. Por fim, responde a cada uma daquelas objeções a doutrina que se defende no artigo. Para fins didáticos, então, alternaremos a ordem de exposição em prol do entendimento algo mais fácil da parte dos estudantes. Vamos primeiro enunciar a resposta e, ao fim da resposta geral, do corpo da resposta, então diremos as objeções e em seguida as respostas das respectivas objeções. A ordem em que exporemos é a ordem mesmo dos 3 artigos que se divide a questão 2 da Suma Teológica de Santo Tomás. Se Deus é evidente, é a primeira parte. Segunda, se a existência, o ser mais precisamente de Deus, é demonstrável, ou é produto de intuição ou de sentimento. E finalmente, a demonstração de que Deus existe, de que Deus é. É nas famosas 5 vias de Santo Tomás de Aquino. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.